Boa noite a todos. A gente começa hoje a turma de coordenação escolar. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de turma. Eu já dei capacitação para coordenação escolar, mas nunca online. São conteúdos até tranquilos, assim, a princípio. E não tem muitas pessoas mesmo na sala, assim, a gente tem 12 pessoas com capacidade máxima para 15. Então tem 3 vagas aí que podem aparecer pessoas, mas provavelmente as turmas vão ter a turma, né, vai ter menos pessoas aí por encontro mesmo. Porque se a gente tem 60, aparecem 15. E depois o resto vê gravado. Então é bem comum aí. No caso da coordenação, é muito importante a participação de vocês, porque se eu não souber qual é a dúvida de vocês, eu não consigo colocar essa dúvida no curso. Geralmente, o curso de coordenação ele funciona a partir das dúvidas que tem das pessoas, porque a coordenação ela vai acontecer de um modo um pouquinho diferente de escola para escola, dependendo da concepção que a direção tem de coordenação. E daí isso vai sendo ajustado conforme o curso vai caminhando. A gente está aí com 3 na sala, Cirlei ia avisar, ia ver o que ia fazer ali, mas eu não sei se todos atuam como coordenador. A Nayara acho que atuava, não sei se ainda atua, mas a Elisiane e a Natália não sei. Oi, Jana, tô sim, Ainda tá no desafio? estou. Menina, que emoção, né? Que emoção, Jana. Eu nem acreditei quando a Shirley falou que ia ter o curso. Eu tô desde o ano passado. É, que daí a Nayara ela já fez elaboração comigo, e daí ela era do cargo de professora, mas na verdade passava em várias turmas, né? E via várias coisas grotescas aí. Isso, Jana. Continuo, mas tá melhorando. Vai melhorar É, mais. ainda bem, né? E daí a Elisiane e a Natália, se não quiser falar na câmera, tem o chat, né? Eu só preciso saber se vocês estão como professor ou como coordenador. Ou supervisor, diretor, que seja, né? Eu até o ano passado era supervisora, Ah, professora e supervisora. supervisora. Esse ano eu acho que eu não vou ser nenhuma das duas. Você vai ser o quê? Eu estou com delimitação de função, Ah, tá. problema de saúde. Ah, tá. A Elisiane mora numa cidade menor, né? Não é Garruchos. É, garruchos. É uma cidadezinha menor, né? Então, geralmente as pessoas fazem até mais coisas, né, na escola do que só um único cargo em cidadezinha menor. E a Natália é professora também. A gente tem alguns professores na turma, mesmo porque às vezes o professor tem dificuldade de entender qual é esse cargo do coordenador, o que que ele deve fazer. E tem o caso de professores que querem se tornar coordenadores. Então, a gente tem todos esses casos aí. Hoje a gente vai discutir um pouquinho o que que o coordenador não deve fazer. É, eu não sei porque ele caiu já 2 vezes a sala aqui hoje, mas nunca tinha acontecido na vida. Então eu acho que deve ser algum probleminha aí mais do Zoom. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que o coordenador não faz, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que o coordenador faz, né? Porque eu acho importante entender o que que não deve fazer de jeito nenhum, que geralmente é o que a maioria faz. Deixa eu entrar aí a Adriana e a Priscila. A Adriana também atua no cargo de coordenação, né? E a Pri, acho que entrou esse ano na coordenação, vai entrar, não sei. E daí hoje, como eu estava falando, boa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o cargo de coordenador. Mas como é um curso para coordenação, é, é interessante vocês participarem para colocar quais são as dúvidas que vocês têm em relação ao que a gente vai falar hoje. Eu vou começar apresentando o que a gente não deve fazer enquanto coordenador, daí vocês podem até falar se são coisas que vocês
costumam fazer, porque é muito comum. Deixa eu colocar os slides. Se não passar os slides, vocês me avisam, mas eu acho que eles estão passando normal. Então, o encontro um é para falar sobre o conceito de coordenador, porque sem entender o que é um coordenador e o que não é, a gente não consegue ir para frente. Primeiro, o que não é. A gente vai falar sobre o coordenador não é um faz-tudo, que às vezes a escola tem a impressão que o coordenador vai resolver o universo inteiro dela. E isso não é verdade, isso não é função do coordenador. Uma das coisas é a substituição de professor. Nas escolas que eu trabalhei, de regular, eu não tive que fazer isso. Mas nas vezes que eu fui coordenadora em escola de idiomas, que foi 2 vezes, eu tinha que fazer a função de substituição de professor, que não é minha função enquanto coordenadora. Não sei se alguém passa por isso aqui, mas não faz parte da coordenação isso. Já passei por isso. Hoje eu não passo mais não. Falou E não? decorador. Pô, E decorador também, né? Teve uma escola que eu trabalhei que quem substituía era a coordenação. E a decoração era a coordenação também que fazia. Terrível. ah, é terrível mesmo. Não é função do coordenador, e daí, mas se faltar um professor, o que que eu faço? Vai dar outro jeito, porque assim você tem um corpo de professores, né? A não ser que não, assim, é a última instância, né? Mas lá nas escolas que eu passei, geralmente ou dava para algum professor do outro período, né? Então eu ligava, olha, você pode hoje, daí a pessoa ia lá, ou se não distribuía nas salas. Infelizmente é ruim, mas é uma das opções aí disponíveis. Daí, isso sim cabe ao coordenador decidir, que é a gestão dos professores, né? Então, o que que eu vou fazer em caso do professor faltar? Você já tem que ter umas 2, 3 soluções prontas. De acordo com a escola, as soluções vão ser diferentes. E lá na escola, eu já tive os dois casos. A escola que ligava para, né? Você fala para o secretário, olha, liga para fulano, 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 daí tinha uma ordem de prioridade, né? Os mais legais que queriam ganhar mais, a gente ligava primeiro, porque era hora extra. E quando eu dividia, daí eu estava na função de professora, porque era no município e eu não peguei função de coordenação nessa escola. Então era engraçado porque a inspetora vinha primeiro na minha sala, daí ela perguntava quantos eu posso deixar. Daí eu falava quantas cadeiras tiver livre, você pode deixar, ou quantas couber na sala. Daí ela ficava toda feliz. O que que ela fazia? Ela me dava os alunos mais bonzinhos. E a professora que ficava brigando, que não queria aluno na sala, só que às vezes ela deixava um, mas era um que servia para 30, né? Então, assim, você vai aprendendo com essas situações também enquanto professor. E daí você conta para a colega, por que que ela ficou com. Nossa, não sei como você consegue ficar com 6, mas são 6 que vão ajudar meus alunos. Né? Então, você vai aprendendo também com algumas situações da coordenação enquanto professora. Se alguém quiser falar ou escrever no chat, pode ficar à vontade. Pode falar, Adri. Zan- Zanda, mas também tem a situação contrária. Às vezes, né? Tem a professora que dá conta, a auxiliar que dá conta, e aí a escola sobrecarrega aquela pessoa. Tem Já também esse aconteceu. caso. É. Aí é uma faca de dois, né, lados aí, Sim, porque você fez essa jogada e deu certo. Mas às vezes é o contrário. Mete todo mundo aí pra você, ela dá conta, e aí realmente a pessoa dá conta, mas depois a pessoa fica esgotada. A pessoa fica. fica esgotada. Já teve duas auxiliares dessa escola que eu trabalho que saiu esgotada, porque ela era do sistema integral, elas eram do sistema integral e sempre faltava gente. E acabava ela tendo que dar conta das crianças do integral sozinha e ai, fulaninha deu conta, não sei o que, e pega e joga a criança. E aí as meninas cansaram, né? É.
Tem uns casos que a pessoa não fala, né, que ela dá conta, mas ela tá ficando esgotada, então ela não avisa assim, olha, hoje eu não tô em condições. Então cabe aí um acompanhamento do coordenador para ver quais são as pessoas que nem a inspetora, né? Ela perguntava quantos você consegue ficar, né? Então essa orientação para a inspetora era dada pelo coordenador da escola. Na verdade, antes ela não fazia isso, foi porque assim, todo ano mudava o coordenador. Daí teve uma vez que ficou 3 anos o coordenador. Foi nessa vez que a inspetora entendeu que ela precisava fazer isso. Então você vê que tem um dedinho aí do coordenador que ela aprendeu a lidar com a situação também, a inspetora, né? A inspetora sempre foi a mesma. Mas substituir o professor, evitar ao máximo, que não é o papel do coordenador. Não deve apagar incêndio, que é a questão de conflitos e crises. Vocês devem ter percebido quem é coordenação aí, ou até quem é professor e fica olhando, que o que mais tem na escola é conflito e crise. Então, nunca ninguém está satisfeito, todo mundo fica reclamando. É bem comum essa situação. E às vezes até as pessoas que são amigas, elas têm uma tendência a ser amiga só quando a outra pessoa está perto. Né? Se você chamar a pessoa de canto e falar, olha, tá acontecendo algum problema com fulano, ela dá a vida inteira da pessoa para você. Então são situações bem delicadas. Quanto mais vocês puderem manter o profissional, melhor. Né? Mesmo os pais que veem com questões psicológicas, porque às vezes o pai ou até a professora, né, vem, porque eu tenho problema tal, 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 tentar desviar para a parte profissional. Você fala, não, então, mas no caso do seu filho, né, então esse desvio, ele às vezes é necessário. Eu entendo que seja importante o vínculo com a família e com os professores, mas quando entra nessa parte mais pessoal, isso pode ser um pouco prejudicial para o cargo. Alguém quer falar alguma coisa? Jana, e é engraçado que parece que isso vem meio configurado. É uma coisa assim, você vê que vem isso desde o estagiário. Às vezes o estagiário não teve nenhuma experiência em nenhuma escola, praticamente pisou na sua. Parece que isso vem enraizado, assim, é uma coisa assim muito estranha até. Porque se for dos antigos, às vezes tem realmente uma resistência maior, né? Uma série de questões. Sim. Mas não, a gente tem visto uma leva de estagiários de 18, 20 e poucos anos que já vem no primeiro emprego com essa configuração, com essa questão, Com as questões das queixas, né? com Não as quero queixas, fazer, assim, não sei é. fazer. E assim, às vezes você entrega, você até explica, né? Que às vezes você fala, olha, esse papel é para isso, por causa disso, tal, tal, tal. E ainda assim, vem com a questão, nossa, mais um papel, mais um. Então, assim, a função em si nem sempre é o mais difícil, mas é a demanda que vem com essa função. Eu vejo assim, e é o pessoal novo, médio, mais antigo, parece que não sei o que É que a mesma acontece. coisa, né? O ambiente escola, ele é muito mal compreendido. Às vezes, é que nem, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma cafeteria. A gente tem muitas cafeterias aqui que elas servem almoço. Não sei se na região de vocês tem. Então, ela é uma cafeteria normal, de franquia, mas ela tem aqueles almoços meio semi-prontos, sabe? Se você pedir a qualquer hora do dia, vai ter. Ah, eu quero uma lasanha. Eles vão lá, pegam da franquia lá que mandou, esquentam e servem a lasanha. Ah, eu vou querer um parmegiana. Também vem assim, tipo pronto, né? Você só esquenta e serve ali. Daí, quando a pessoa vai fazer a entrevista para o emprego, você pergunta assim: então, como que você entende? O que que você acha que você vai fazer aqui? Ah, eu vou servir café e salgadinho. Não é esse o trabalho. Você vai ter que ver se a estufa está com salgadinho, né? Então você precisa cuidar do estoque da estufa, porque se não tem salgadinho, você não vende. Você precisa cuidar da limpeza do local, você precisa limpar as mesas. Você às vezes precisa até fazer algumas coisas que, assim, fazer um lanche. Às vezes a pessoa vem, eu quero um queijo quente. Ah, você vai precisar fazer.
né? E daí a pessoa vem com essa ilusão que é só metade do serviço. Geralmente o professor vem com a ilusão que ele vai ficar ele com os alunos e acabou. E isso não acontece. A gente sabe que tem os papéis e eles são importantes, e quando você vai para a coordenação, você percebe que o papel é mais importante do que o que você achava, né? Então, esse outro lado o professor não tem. O papel é importante, essa parte burocrática ela é importante não apenas para o coordenador conhecer melhor o professor e fazer os registros, mas também para o professor ter um momento para parar e pensar sobre o trabalho dele. E nem sempre o professor entende isso, né? Então isso acaba causando Eu às vezes conflitos. comento com ela, eu falei, não é um papel a mais, mas é uma diretriz. Então, leia com atenção, porque é um direcionamento, para não ficar palavras jogadas ao vento. Então, por isso que nós escrevemos, mas ainda assim, mas até assim, lá na escola, pelo menos, nós temos estagiários, auxiliares, professores, e aí na divisão de professores tem os aulistas, curso extra e tal. Mas assim, parece que é uma coisa meio que unânime, acontece. É. E esses conflitos sempre tentem direcionar para a parte profissional, mesmo você explicando e é uma pessoa não aceitando, você fala, não, então, mas é que faz parte do trabalho, né? Então você sempre traz, faz parte do trabalho. E se a pessoa for muito resistente, depois você pode fazer um acompanhamento do porquê a resistência, né? Por que que você acha que é muito trabalho? Qual é a sua dificuldade em fazer, né, a ficha lá, o formulário? Porque às vezes a pessoa fala que é muito trabalho porque ela está com alguma dificuldade, né? Então ela se recusa a fazer porque ela acha que ela não vai entender. Então é um dos casos aí que também acontece. São várias situações. Não sei se alguém tem algum outro caso para contar dentro desse tema, mas é mais ou menos assim. Não deve ser secretário da escola. Esse acontece com menos frequência, mas também vai acontecer, né? Se você assumir o cargo de coordenação, não é seu papel, por exemplo, fazer matrícula. Algumas escolas fazem o coordenador fazer esse papel, mas não é papel dele. Por quê? Porque a gente tem lá o secretário, o recepcionista, não sei, que vai fazer, dependendo do tamanho da escola, que vai fazer isso. Ele tem o controle dele. Quando você põe uma outra pessoa fazendo isso, tipo o coordenador, o que acontece? Você, além de ter um acúmulo de função, pode ser que você coloque ali alguma coisa que a secretário não esteja acostumado. E daí isso vai criar uma confusão ali dentro da secretaria, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Não é um caso que eu participei já, assim, ativamente, mas eu já vi acontecer com outras pessoas. Daí vem te cobrar, né? Ah, mas e a matrícula de fulano? Daí é que eu faço nesse caso. Tem o pai lá esperando, ele vai continuar esperando a secretária chegar. Não, olha, infelizmente ela não tá, eu não posso mexer porque é um documento que é o secretário, a secretária que faz. Então, se eu mexer, eu posso causar alguma confusão na secretaria. Eu sei que não são coisas fáceis, porque a escola é mal acostumada com o cargo, tá? E escola pequena eu acho que acontece muito mais, né? Escolas maiores Acontece. não, porque tem já os funcionários determinados para aquilo, mas as pequenas, que você ali é tipo bombril, faz, serve para tudo. Tudo. Acontece muito. É. É para ir, né? Foi ou não foi? Tem hora que ele dá uma travada aqui, tipo pela seta. Foi um monte. Isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre, que eu tenho certeza que não é o caso de vocês, mas tem alguns coordenadores que são assim. E depois
o professor vem traumatizado para você. Então, o coordenador não deve ser carrasco. Então, é aquele caso que o coordenador vira o bicho-papão da escola, sabe? Eu tive dois coordenadores que foram assim, graças a Deus, cada um ficou um ano só na minha vida. Mas eram pessoas que você. Sabe, a pessoa passa por um corredor, você prefere entrar na porta do colega do que passar do lado dela? Porque você já sabe que ou você vai levar uma bronca de graça, porque não que ele esteja nervoso com você, mas que ele vai achar alguma coisa na sua vida para te atazanar, porque ele está nervoso com outra situação. Então é mais ou menos aí essa. Ou se não, é porque a pessoa é chata mesmo, né? E daí ela não sabe a responsabilidade do cargo, quais são as funções, e ela acaba usando o poder dela para se impor sobre os professores que dentro da hierarquia estão ali mais para baixo dela. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas também não é função do coordenador ser carrasco. E com o tempo, quando eu fui aprendendo, porque eu tive, os dois foram na prefeitura. Um foi no primeiro ano que eu estive na prefeitura e o outro foi no último ano que eu estive na prefeitura. Então, quando eu cheguei no último ano, eu já olhava para a pessoa e falava, gente, isso daí não sabe nem coordenar. E daí eu já nem ligava mais. Mas a primeira é aquela que eu mudava de corredor, entrava na sala da colega, que eu já evitava assim ao máximo. Então não é função. Eu não sei se alguém tem algo para contar sobre. Eu já fui carrasca uma vez. Mas olha só a situação, Jana. Eu sempre ficava. Observava, ia para as salas, ver o que cada uma estava fazendo, como era que estava, para distribuir. Às vezes acontecia de não precisar de uma pessoa naquele setor e eu precisar redistribuir para outro setor onde tinha mais crianças, né? Aí tinha uma funcionária que sempre deixava as outras na mão. O que, que ela fazia? Ela se escondia e deixava as colegas sobrecarregadas. Aí quando eu chegava, que cadê fulana? Porque eu já sabia, né? O que ela fazia, ela estava escondida de mim. Ah, Maria, eu só não era Deus para ela. Mas, Não, ou mas aí seja, é fui uma outra situação. Aí é uma situação. para ela eu fui, fiz esse papel de carrasca, né? Que ela me chamava de bruxa. Lá vem a bruxa. E se escondia. Daí tem alguns casos que o funcionário é ruim, né? O professor é ruim. Também acontece. Quando ele é ruim e ele está tentando ser um professor melhor, ok. Mas tem pessoas que elas estão ali só por causa do salário e elas não têm a pretensão de melhorar. Então, nesse caso aí, não digo ser um carrasco, mas incomodar a pessoa é realmente a melhor opção. Né? A gente tem o caso aí da Lê, né? Eu acho que ela não está nesse curso. Não sei, talvez ela apareça aí. Mas ela tinha essa questão, que ela tinha, eram 50 professores, sei lá, 50 salas, uma coisa assim, era uma escola muito grande, pública, e daí ela tinha umas criaturas lá, uns três ou quatro, que eram meio assim, quase fazia piquete contra ela. E daí ela começou a pedir serviço dessas pessoas, e eles começaram a ficar incomodados, porque eles eram acomodados, e eles queriam contaminar o resto. Então, nesse caso, ela ficava meio no pé deles, mas a intenção não era nem ser carrasco, era assim, exigir o trabalho que eles não deixavam de fazer, né? E para eles ela era um carrasco, né? Não. Acabava sendo porque estava incomodando. No final do ano eles saíram todos. Eles optaram por fazer a remoção porque eles não queriam ficar mais com ela. E daí a escola ganhou prêmio, sabe? Uma coisa assim, bem interessante. E o trabalho foi reconhecido, ela foi para outro cargo, então tem assim umas opções interessantes para esse povo. Tem até como que é aqui, uma imagem. Essa imagem talvez a gente use também. Eu não sei se vai aparecer no gravado, mas é uma imagem que
Eu achei interessante porque ela deixa bem claro assim que o coordenador não deve fazer. Então não é substituto, não é secretário, não apaga incêndio, né, coisas assim, conflitos, e não fica como disciplinador. Já passou bem desse tempo aí. Quando o coordenador fica nesses papéis, ele deixa de fazer o essencial do cargo dele. Por isso que é importante a gente saber o nosso limite. Alguma coisa a dizer? Posso passar para o próximo que o coordenador não é? Funções administrativas. Já falamos do secretário da escola, mas tem outras coisas que a gente também não deve fazer. A gente tem documentos burocráticos que são da coordenação, mas tem alguns documentos burocráticos que são do diretor. Esse daí a gente também não mexe. Se a gente não mexia no secretário, imagina no diretor, né? Quando você começa a acumular o cargo do diretor, aí é que a sua vida começa a ficar estressada, porque o diretor tem atribuições muito diferentes. Eu não sei se alguém já foi para a diretoria, enquanto função, mas assim, não é a mesma coisa. As preocupações são bem diferentes. Depois a gente vai falar um pouquinho disso bem brevemente. Você não resolve também questão financeira da escola, isso não é da sua alçada. Você pode dar algumas sugestões de trabalhos que você pode fazer para ajudar as questões financeiras da escola, mas a resolução é por parte do diretor. Né? A gente precisa arrecadar fundos, quais são as opções? Então, dentro da área pedagógica, a gente, por exemplo, pode fazer uma venda de pastel com o quarto ano, porque eles estão aprendendo o sistema monetário e a gente pode fazer tal coisa com o pessoal da cantina. Então, você pode dar algumas opções, mas não que você vá resolver essas questões financeiras. Mesmo porque quando a escola está com questões financeiras, principalmente quando ela é particular, o seu cargo está em risco também, né? Risco tanto de você perder, quanto de você acumular com outro cargo. Então, de repente, você pode ser coordenador num período e professor no outro, que não é uma situação muito saudável. Eu já estive nessa situação. Também já fui coordenador num horário e professora no outro. É Não horrível. é saudável, né, Adri? Não é legal. Não. Ou As você, pessoas você faz começam a uma coisa, confundir. não faz nada bem feito, né? Porque Não. fica complicado. E às vezes a pessoa precisa de você naquele período e você está na sala de aula, né? Então, não tem como você ser coordenador de dois períodos e num período você está em sala de aula. Então, esse acúmulo aí não é interessante. Eu fui professora e supervisora um horário num, horário no outro e não dei conta. Não dá conta, Acabei você começa a surtando. ficar doente. Adoeci e não consegui dar conta. Por esse É, motivo que eu tô fora agora da supervisão e da sala de aula, por um tempo. sim. Importante colocar esses limites também, falar, olha, eu só vou ser tal coisa. Daí você opta, ou vai ser professora ou vai ser coordenadora. Ou pode entrar aí com um acordo na escola para ver qual que ele prefere você. Mas essa resolução de questões financeiras aí, em relação à saúde financeira da escola, você pode ajudar, mas não pode resolver. Você vai dar sugestões suas lá, mas não vai resolver. O que eu posso fazer é isso, né? E é importante o diretor ver que você está engajado em ajudar ele nessas soluções, porque isso daí é uma coisa do diretor, né? Não assuma tarefas da secretaria ou da direção, que é uma coisa que eu já falei aí várias vezes, né? Então, vejam como é importante não fazer isso. Se o diretor dá funções dele para o coordenador, ou ele tá sendo mal intencionado, né? Ou ele não sabe o limite dele, né? Então, isso vai ser muito problemático, porque o diretor está acima do coordenador e quem deve mais saber isso é o diretor mesmo.
Daí não é papel seu cuidar da matrícula, de processo de compra, compra e venda, né? Emissão de documento, achar solução técnica para as coisas, né? Quando você assume esse tipo de tarefa, você começa a deixar o pedagógico de lado, que é o caso aí quando eu estava na coordenação e na sala de aula, algumas coisas do pedagógico você precisa deixar de lado. Então, você começa a dar tarefas mais longas para a criança, porque você precisa resolver algum tipo de assunto. Ou você pede para a inspetora ficar um tempo na sua sala, porque você precisa sair para atender algum professor que está chamando, né? Então, não é legal para os alunos. E o nosso objetivo na escola são os alunos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ô, Jana, é assim, e é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque quando na hora da correria, quando você vê, você já tá lá na lembrancinha, na loja, comprando, já tá com cartão, já, e tipo, é uma coisa parece que vai engolindo, né? Como foi Sim. meu primeiro ano, eu caí muito nisso. É uma coisa que esse ano eu pretendia melhorar, porque chegou no final do ano, muitas coisas eu acabei deixando de fazer. E Então, daí só que é você uma coisa que a notou que gente se isso foi policia. ruim. Foi muito, foi muito, muito ruim. Porque eu, às vezes, poderia ter ido fazer, sei lá, assistir uma aula de um professor que eu não assisti para ir resolver o que ia ser da lembrança de, sei lá, de que festa. Só que isso era uma coisa secundária na minha ordem de prioridade, mas eu não me ative, eu não tive a maturidade no momento, foi meu primeiro ano, né, de coordenação, de na hora que está acontecendo falar, não. Eu não posso ir ver isso agora, eu preciso ir resolver outra coisa. Então, nesse caso aí de comprar coisa de lembrancinha e coisa e tal, você pode ter uma lista de pessoas que podem fazer isso. Então, se você tiver uma lista de pessoas que fazem cada função, você pode acionar essas pessoas, porque você vai ser o eixo da escola. O coordenador é como se fosse um eixo. Você faz todo mundo se movimentar, mas você só faz o seu trabalho, que é aquela estrutura. Né? Então, de repente, a moça da secretaria pode ser essa pessoa, né? Ou de É, lá na repente, escola é a secretaria que faz junto com a direção. Mas como o pedagógico estava muito assim, qual vai ser a estrutura da festa, como vai ser o layout da festa, o desenho da festa, eu acabava estando ali no meio e, enfim, aí ia fazendo. Mas no isso final também, das você contas, atribui. Então, você vai falar, tal professor vai ser responsável pelo layout, isso é do professor. Tal professor vai ser responsável pela divisão de tarefas, então você vai dividir o que cada um vai fazer no dia, né? Você coloca a tarefa para o antes, mas o do dia você pode atribuir para algum professor organizar. eu acho, lá na escola, por exemplo, eu sou a primeira coordenadora, né? Nunca teve coordenador. Então, a escola tem 28 anos, mas ela nunca teve, sempre foi só diretor. Então, tem funções assim que elas ainda estão meio, sabe, pagando, meio, Sei. meio quem é que agora existe alguém, tipo, meio assim. Então, eu acho que agora, depois de um ano, aí parece que as coisas estão se assentando, sabe? Então, é importante. Nayara, às vezes no PPP tem essa definição do Tem. que é a função de cada funcionário, né? Aí vai entrar o que é a sua função, o que é a função do A gente diretor. montou um organograma porque não existia, né? Um organograma com a descrição de funções de cada cargo. Então, isso deixou um pouco mais protegido, digamos assim. Mas tem coisas no dia a dia que ainda acaba ficando meio que flutuando. Mas vai melhorar. Com certeza. Aqui é aquela questão do carrasco, só para vocês entenderem um pouco melhor, o coordenador não deve causar terror, né? Então, evitar punir ou constranger as pessoas, mesmo que você tenha aquele funcionário que eu vou dizer para vocês, né? Que nem tudo que você pede, a pessoa não quer fazer. Então, você já começa a criar um negócio com aquela pessoa, né? Falar, aquele professor é difícil, tudo que eu peço para ele não quer fazer, é muito resistente. Às vezes ele é resistente porque ele é novo de magistério, né?
ou ele é resistente porque ele tem muitos anos e ele sempre fez daquele jeito. Então, assim, são muitas situações. Quando for assim, é a mesma coisa dos alunos, gente. Em particular, né? Então, você chega lá para o cidadão. Eu gosto de uma abordagem mais de deixar a pessoa pensando. Sou igual a aquela super nani, né? Deixa lá 3 minutinhos pensando. Geralmente eu pergunto, mas por que você fez isso? Daí a pessoa às vezes nem sabe responder. É assim, é quase que uma pirraça mesmo, sabe? É natural para a pessoa, aquilo é natural fazer na vida dela. Então ela faz o profissional. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu já passei muita situação assim. Que daí às vezes vai o marido buscar alguma coisa assim, e daí ele vira para você e fala assim: Nossa, ela é teimosa aqui também? Daí você olha e fala: Ah, está explicado. Tudo que você manda, a pessoa quer fazer só daquele jeito, é porque ela também é teimosa em outras situações, porque para ela é o natural, né? Então, para você mudar isso é muito difícil, porque ela não vai te ouvir de princípio. Quando você fala para ela fazer as coisas, mas quando você faz uma pergunta, é que ela é obrigada a responder, ela começa a pensar no que ela fez. Então, eu gosto mais dessa abordagem de deixar pensando. Mas daí cada coordenador tem seu jeito. Alguém tem alguma situação, comentário? Eu não estou lembrando de alguma situação de punição, assim, que tenha acontecido um constrangimento com o professor, de pronto, mas eu já passei por alguma coisa assim com outra pessoa, não sei o que foi. Eu, eu tenho. Tem, pode contar, Pri. Ah, é fim de período, né? Hora de entregar os alunos, daí as professoras ficam na porta. Daí tem o microfone, mas é muito baixo, né? Mesmo tendo som no corredor, você nem escuta. Para que você tem que ficar ali na porta, porque os alunos você não escuta mesmo. E aí começaram a chamar o aluno, né? Daí falaram João Miguel, João Miguel. E eu falei, gente, não tem João Miguel no quarto nono A, né? Eu me perguntei 3 vezes. Não era ali. Aí eu fiquei quieta. Nossa, a coordenadora veio lá do portão Hum. gritando. E todas as professoras estavam na sala. Eu fiquei tão com vergonha, mas eu esperei ela chegar até na minha porta para falar para ela que não tinha, né? Daí ela viu que não tinha e ficou também constrangida. Mas fiquei na hora que eu fui embora, eu fui lá e falei para ela: não grita mais comigo, por favor. É, não é nada legal, né? Você constranger a pessoa ali em público, então esse tipo de punição não é interessante. E tem alguns, eu lembrei de uma situação. Tem alguns que a pessoa te constrange por terceiros. Então, teve uma ocasião que eu não sei qual foi a coordenadora, porque foi em escola grande particular, e daí eu estava em sala de aula, eu acho que era o oitavo ano, então era para Fundamental 2, isso eu tenho certeza. E a gente ganhava um vale alimentação, quem era da manhã e quem era da tarde, eu era da tarde. Daí a secretária bateu na porta, aí é uma falta de orientação da coordenação, só para vocês entenderem. Eu achei constrangedor, porque daí ela, olha, eu preciso que você venha aqui assinar, porque a gente vai cortar o vale alimentação do pessoal da tarde, assim, no meio da aula. Então eu achei aquilo um pouco constrangedor, porque não era um assunto para os alunos saberem, né? Então vejam, aí tem o eixo do coordenador também, porque alguém mandou essa pessoa ir até a sala, né? Eu não sei qual foi, porque é escola maior, mas eles ficaram olhando assim, eu estava no meio de uma explicação, e daí a pessoa bateu, entrou e já falou, ela nem esperou nada.
E daí eu achei um pouco constrangedor. Não foi em tom de punição, ela só estava cumprindo o que mandaram ela fazer, mas faltou aí, sabe? Olha, você faz o seguinte, em tal horário, na hora do intervalo, você chama tal, tal, tal professor, né? Explica a situação. E daí, enfim, eu tinha até perdi o negócio lá, né? A linha do pensamento, porque imagina, vão cortar o seu vale alimentação, que nem faz sentido, porque quem tá de manhã, daí a gente ficou pensando, meu, mas quem tá de manhã vai embora para casa, não precisa de vale alimentação. Quem tá à tarde geralmente vem de outra escola, então eu vinha de uma unidade para outra. Então quem precisa se alimentar? Então assim, tanto não fazia sentido quanto a situação, né, de interromper a aula também não foi legal. Cada uma que a gente passa na escola, né? Não se coloque no papel de vigia. Então, eu não sei se vocês já passaram a situação que a pessoa parece que está toda hora na sua cola. Isso também não é legal. Eu sei que tem alguns professores que a gente fica preocupado, né, aí no papel de coordenação. Tem alguns professores que a gente olha e fala, nossa, eu não tenho certeza se ele vai conseguir fazer, mas é igual ao aluno, gente, precisa deixar a pessoa fazer e depois, se não der certo, você senta de novo com a pessoa e instruir de novo o que que ela tem que fazer. Mas vigia, você fala assim, fica sondando, porque o coordenador pode entrar na sala e observar, né? Pode entrar na sala e observar, mas você não pode tirar a segurança do professor, né? Assim, é bem sutil a coisa. Lá na escola, o que acontecia? Eu nunca liguei de assistir em minha aula, sempre para mim foi normal, que era um a mais que estava ali, a pessoa nem sabia que se passava na minha sala, então para mim se entrava ou não entrava, dava na mesma, só ia precisar de uma folha a mais. E tinha professor que tinha pavor, assim, parecia que ele congelava a hora que alguém entrava. Então a diretora tinha uma propensão a vir perguntar para mim se a supervisora, a coordenadora geral, não sei do que, podia assistir minha aula. Né? Então, sim, se você tirar cópia a mais da atividade, porque eu já tirei, né? Não tem problema nenhum. E daí já falava, só que eu não vou ficar mudando o planejamento, tá? Que daí também. É porque era assim, tipo, me avisava no dia anterior, né? Tem que ser uma situação natural, mas isso também precisa ser conversado. Como nessas situações eu já tinha sido coordenadora algumas vezes, talvez para mim fosse mais natural, porque eu já tinha estado no papel de observar a aula do outro, né? Então, deixar o professor mais tranquilo, nesse caso de você precisar assistir a aula, é bacana, porque você vai precisar intervir na capacitação dele, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Ô, Jana, acho que então nesse caso vale antes, não sei, né? Antes de ir assistir a aula, comunicar quando vai e talvez até o que vai ser observado. Interessante, porque às vezes eles ficam nervosos porque você nem tá olhando Eles aquilo, ficam, sabe? tipo, É, imaginando que tá vigiando eles, que vai criticar eles. Às vezes você só quer assistir, ver como é o comportamento de um aluno, por exemplo, de um pai que te é, procurou. Não tem nada a ver com o professor. é interessante falar, porque daí você deixa o professor mais tranquilo. Algumas situações até você consegue participar, dependendo da sua intenção dentro da sala. Não que seja sua função substituir o professor, mas às vezes você precisa estar na situação, por exemplo, ele vai dar uma determinada lição para o aluno de inclusão e você está com uma questão com aquele pai. Então, às vezes, você deixa o professor dar a atividade, você pede licença, eu posso fazer com ele uma parte da atividade para você entender, né? Porque daí você vai precisar observar o que o aluno está fazendo mesmo. Né? Então, é um caso muito específico, vai depender aí desses dedinhos que você vai ter que ter com a situação. Mas o aluno é a última instância também, gente, assim, só se você precisar num caso específico. Estar em contato com, né?
Porque quando a gente passa para coordenadora, a gente tem uma propensão a querer cuidar do aluno e a gente não pode. É só quando é alguma questão mais de dificuldade de aprendizagem da criança, mas daí você intervém pelo professor. E jamais use a coerção usando a posição como ameaça. Né? Então, aqui assim, porque ela é a coordenadora, o que ela vai fazer comigo? Se bem que a nova leva de professores, eles estão menos preocupados com isso, mas professores mais velhos, eles têm uma propensão também a ver a posição de coordenador como ameaça. Os mais novos é mais muito simples. Eu não quero fazer, eu vou embora. Eu tô rindo aqui, que é isso mesmo. Eu não quero mais, não gostei, não vem. Não é o que eu pensava. Eu quero ir embora. Eu tive uma estagiária no passado que pediu uma estagiária, ô Jana. A Ela estagiária marcou uma pedindo reunião. estagiária. Ela marcou reunião e tudo, com horário, data, assim, na tal dia, às 10 horas, vocês estão livres, tipo, me chamou a direção. A gente achou que era uma coisa assim, né? Muito séria, né? Não sei, um desligamento, que ela pediu um problema de saúde. Não, era, ela pediu uma estagiária porque tinha muito serviço. Mas ela tinha uma pessoa que ajudava, tá? Era a segunda que ela estava pedindo. Elas trabalhavam Nossa. em duas já. A gente está com uma leva de. É uma formação, né, gente? Não tem o que dizer. Não pode, não dá para culpar totalmente a pessoa, porque ela vem aí de uma formação deficitária, na qual muitos passam que nem usaram o caderno na vida, né? Então, como que eles vão fazer? Porque o caderno, além da função aí toda de funções executivas que ele tem, ele ainda ajuda a pessoa a entender o que que é o vamos ver da coisa, né? Então, quanto mais você escreve, escrever cansa a mão. Então, assim, se vocês ficam, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes eu fico muito tempo sem escrever, eu digito muito, mas escrever. E daí, quando eu vou escrever, fica cansada a mão. Mas não é por isso que eu desisto e falo que não vou mais escrever, eu continuo escrevendo. Né? Então, às vezes você vai fazer um curso presencial e daí você precisa anotar. Daí você nota que você já não está daquele jeito que você era. Então, cria uma certa resistência. E essa resistência é o que está faltando nos professores que estão entrando agora. Eu acho que talvez resistência seja a palavra, sabe? Jana, aqui no Rio Oi. Grande do Sul, a gente, há uns 2, 3 anos, desde a pandemia, o Estado começou a informatizar mais a parte burocrática da escola, e a resistência dos professores é muito grande mesmo, é geral. Porque eles, até então, eles faziam do jeito que queriam e como queriam, né? Não tinha uma cobrança, não tinha uma supervisão, não tinha, a supervisão era mais para olhar caderno de chamada e nota. E agora não. Agora tudo é supervisionado e cobrado da supervisão. E quando a supervisão vai cobrar dos professores, aí dá aquela guerra, a Ah, terceira guerra mundial. eles é o que eu falei, chega a ser um mau costume, assim, porque você não entende a sua função dentro e que essa função precisa evoluir com a evolução da sociedade, porque senão não faz sentido você estar na escola. Eu tenho até falado internamente aqui muito sobre a questão do digital, né, inteligência artificial. Eu vou tentar falar mais esse ano, mas tem muitas questões de inteligência artificial que precisam ser tratadas e não são. Até quem não usa é atingido por, né? Então, às vezes o professor não usa, mas o aluno dele usa. Então, de certa forma, você tem um impacto ali. Como que você não vai lidar com um negócio que te atinge? Não faz sentido, né? Gente, até para cortar o cabelo, eu mandei a inteligência artificial ver qual corte ficava melhor. Tem hora que é útil, né?
Isso tudo é o que o coordenador não deve fazer. Agora a gente vai para algumas coisas que são saudáveis e são parte do coordenador fazer, né? Qual que é a função? Uma delas é mediação pedagógica. A gente vai ver a mediação e depois vai ver outra coisa pedagógica que daí na outra página que eu vou falar para vocês depois. Deixa eu só arrumar aqui o meu controlador, que ele não tá, deixa eu ver direito. Na mediação pedagógica, uma das funções é unir o currículo e a prática docente. Então, eu preciso olhar lá o currículo. É sistema pronto? Como que é o currículo desse sistema? Esse é um trabalho do coordenador. Eu preciso entender o que o currículo me conta, seja da BNCC ou do sistema de ensino, e eu preciso entender como aquilo encaixa na prática docente. Não adianta ser uma imposição total. Então, mesmo que seja assim, eles precisam usar porque o material foi pago. Ok. Mas o quanto eu consigo que o professor flexibilize isso em sala de aula? Então, eu preciso que vocês utilizem tantas horas por dia o livro. Até a quantidade de horas você pode colocar como sugestão, porque às vezes o professor acha que ele precisa se agarrar àquilo e não é assim, porque senão a gente não tem aí autonomia docente e nem flexibilidade. Então, essa mediação pedagógica aí precisa ser por parte do coordenador. Quando eu pego o currículo e vou entender a prática docente de cada professor, porque quando você passa para a coordenação, o seu maior foco é o professor. Você precisa do resultado do aluno, mas você vai atuar com o professor. Então, você precisa unir o planejamento do professor com a execução daquela prática que você precisa chegar. Se não está acontecendo, se tem um resultado diferente, é porque tem algum problema na questão pedagógica. E daí você vai intervir, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Vai cair na mesma coisa, é a teoria com a sala de aula. Muitos professores entendem que eles precisam usar o material concreto, igual a criança do período operatório concreto, ele acha que ele precisa ter ali um material para pegar. Mas o que ele precisa fazer é que esse material entre no abstrato da criança. Então, essa união da teoria, né? Ah, ele vai usar material dourado. Por quê que ele vai usar material dourado? Não é porque está no livro e está pedindo para brincar de nunca 10. O que que seu corpo docente sabe sobre material dourado? Então, você pode pegar as coisas que são sugeridas no material didático e fazer, por exemplo, uma reunião para poder explorar esses materiais. De onde que eles vieram, qual que é a proposta deles? É um método mais sensorial? É um método mais de memorização? Né? Que tipo de metodologia pede aquele material? E por que que é assim? Onde que o aluno precisa chegar com aquilo? Né? Porque brincar por brincar é muito fácil. Essa intencionalidade é o objetivo final do coordenador com o professor. Algum comentário, pergunta? E daí, quando eu pego esse currículo e preciso lidar com a prática docente, eu tenho uma segunda função. São 5 funções principais. A formação continuada. Isso também é da alçada do coordenador. Como eu cuido do meu professor, eu preciso entender como é a formação dele e o que ele tem de deficitário. Até daria para montar um questionário rápido, mas cada escola vai pedir isso de forma diferente. Tem escola que vai focar mais na questão de letra cursiva, tem escola que vai focar mais na questão de materiais sensoriais. Então, cada escola vai ter um perfil aí. Essa formação, ela é um pouco difícil, porque cada professor vai vir de um jeito. Então, às vezes, você acha que o professor sabe, mas na hora dele fazer com o aluno, ele sabe muito aquilo, mas não sabe passar para o aluno.
Como que você faz essa ponte? Qual é a formação continuada que ele precisa para que ele entenda como ele aplica a teoria que ele aprendeu na prática do aluno? Então, essa formação continuada é importante. O que que você vai fazer? Propor momentos formativos. Quando tem uma reunião na escola, na pública tem o HTPC, na particular é um pouco mais complicado, porque nem sempre a gente tem a reunião. Mas se puder encaixar no horário do professor, uma vez por semana, ou uma vez por mês que seja, para um momento formativo, vai ser muito importante, porque é nesse momento que você vai unificar o pensamento dos professores em relação a algum problema que esteja ocorrendo. Ah, eu notei que o aluno chega no quinto ano e não sabe escrever um parágrafo. Então, vai fazer uma formação continuada naquele mês, no qual eles vão entender quais são as partes de um texto, o que, que eu preciso ensinar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, para que a gente chegue aí na produção de texto. E daí quem vai estudar isso? O coordenador, claro. É uma opção, às vezes você tem um professor que faz muito bem aquilo. Nossa, eu reparei que o professor de terceiro ano, ele consegue muito resultado. Você vai pegar esse cidadão, vai levar para sua sala em algum momento e vai conversar com ele para entender o que ele faz com a classe na produção de texto. E daí você pode sim, porque você é um eixo, pedir para ele participar dessa formação como formador também, se ele aceitar. Então, você pode me dar algumas dicas que você sente falta que os alunos de primeiro e segundo ano façam, para que você não precise mais recuperar? Então, ele vai participar dessa formação e daí fica a critério dele se no dia ele quer participar também como formador ou se ele só vai dar uns pitacos ali na formatação da sua capacitação. E daí, lógico, no dia você fala, olha, eu tive a ajuda de professor tal, que os resultados são bem legais, e você pode mostrar alguns resultados para a turma, né? Estudo de práticas pedagógicas, não tem como fugir. Coordenador, mesmo que não saiba fazer tudo na prática, porque nem é essa a função do coordenador, ele precisa entender quais são as práticas possíveis. Nem todo coordenador já foi alfabetizador. E daí você precisa saber seu limite. O professor alfabetizador vem e fala: eu não estou entendendo como eu vou alfabetizar. Você vai falar: olha, eu não tenho prática de alfabetização, mas eu posso te trazer alguns recursos que vão ajudar. E daí você vai lá no seu momento de estudo e vai buscar algumas opções para melhorar aquilo que tem de deficitário na criança. E daí você não precisa saber alfabetizar, mas você precisa saber identificar qual é a dificuldade da criança. Tá com dificuldade? Ah, eu nunca alfabetizei, eu não sei se aquele professor está fazendo a sondagem de hipótese direito. Você vai pegar o outro professor que você tem certeza que ele faz direito e vai pedir delicadamente para ele: olha, você pode dar uma olhada nessa sondagem que eu estou em dúvida? Como você tem mais experiência, né, então precisa ser um trabalho bem consolidado. O que você não sabe, você pode pedir ajuda para outro professor porque você é o eixo. Mas cabe a você a responsabilidade de chegar na parte final. E precisa unir a metodologia, avaliação e aprendizagem. Teve dúvida na criança? Pede para o professor: olha, semana que vem eu preciso que você dê uma diagnóstica para a gente entender qual é a dificuldade dos seus alunos quando eles fazem situação problema. Né? Então, você pode até escolher junto com o professor uma atividade, falar: olha, vai ser essa daqui, para que vocês possam analisar junto qual que é o problema que as crianças estão tendo, se é na interpretação, se é na hora de calcular, em que momento que acontece isso. Alguma dúvida, pergunta, situação? Diana, esse ano na escola,
Teve uma situação com uma professora, a gente pagou o clube de membros, o seu clube de membros. Porque tinha a sequência do que ela precisava saber fazer, que era de letra cursiva, ela não sabia. E aí a gente fez um acordo, a escola, nós fizemos um acordo com ela, a escola, né? Eu levei a proposta e a escola concordou e a gente pagou 2 meses. Ela assistiu às aulas para poder aprender o que tinha que fazer, porque eu não ia conseguir sentar com ela, né, passo E a fazer passo, tudo mesmo aquilo é uma sugestão que eu já interessante. tinha feito o seu curso, mas eu não ia conseguir ter a mesma quantidade de tempo, claro, né? E aí nós pagamos. E aí ela fez o curso pelo o seu. E daí deu certo. Então, tem várias situações que você acaba até trazendo um vídeo de uma pessoa, né? Então, às vezes acontece de você também trazer de fora. Algumas escolas têm lá o presencial, né? Ou até capacitação online que eles contratam uma outra pessoa para dar quando foge muito ou quando o problema é muito grave, geralmente, né? Mas é uma opção aí, esse acompanhamento. Acompanhar o docente. Não fiquem acompanhando o aluno, jamais. Você só acompanha aluno naquela situação específica que eu falei, uma inclusão, ou uma criança que o pai está dando muito piti, e daí você precisa dar um feedback para o pai, que você é o eixo. O seu aluno, quando você é coordenador, é o professor. Então é dele que você precisa tomar conta. Por isso que chama coordenador pedagógico. Você vai fazer uma conexão entre o coordenador e o diretor, entre a família e o professor, entre a direção e o pai, né? Você vai fazer todas essas pontes. Mas o seu trabalho principal é a docência. Então, é como se você fosse o professor de didática desse cidadão que está ali dando aula. Então, você vai analisar o planejamento dele, se ele sabe fazer, se ele não sabe. Se você notou que a turma está muito desfalcada ali, né, a coisa. Um faz muito diferente do outro, que não tem nada a ver com o outro. Você pode pegar um momento informativo ou fazer uma informação em forma de registro, né? E padronizar. Fala, olha, eu quero que o planejamento seja dessa forma. Porque senão vocês vão ter planejamentos com 5 páginas para ver e planejamentos com um parágrafo. Não sei se vocês já notaram que cada professor vê o planejamento de uma forma muito diferente. Alguns Ô, Jean, sabe uma exageram, coisa? Ai, pode desculpa, mas falar. sabe uma coisa que eu reparei? Tem professor que ele não entende, assim, eu não sei se não foi explicado, eu acredito hoje que é falta de conhecimento mesmo, assim, não é falta de interesse, não é falta, eu acho que realmente, sabe? Ninguém nunca talvez sentou e explicou que a questão o semanário, para a gente que lê, precisa ser descritivo, mas descritivo no sentido de sua escrita precisa descrever sua ação. Eu preciso ler e entender o que você está fazendo. E tem professor que confunde essa escrita descritiva com lista, com tabela, com vai colocando sequenciado, mas sem a explicação. Então, às vezes, eu estou procurando, cadê fulano? Lá tem até o nome da atividade, mas, por exemplo, não sei se está no laboratório, se está no parque, se está. Então, eu reparei isso, isso que você falou de analisar o planejamento, realmente isso é muito real, muito, assim, de não entender que nós que vamos ler precisamos entender a escrita. Ele não precisa vir me falar, eu preciso entender o que está escrito lá. É porque ele apenas cumpriu a tarefa de fazer. Ele não fez a tarefa para mostrar para outra pessoa. Na cabeça desse professor que faz isso, ele geralmente quer entregar o trabalho. Ele não espera uma interlocução, né? E aí a Mesmo que pessoa, muitas vezes ele falta, a pessoa que fica não sabe o que é para fazer, sabe o que é para fazer a página 12, mas o que é para fazer antes, durante, depois e o como, não sabe. exatamente, é o mesmo caso daquele aluno que ele preenche o caderno,
mas ele nem tá lendo o que ele escreveu ali. Não tem aqueles alunos que preenchem e falam, mas você não respondeu? Ah, era para responder, então é a mesma coisa. Só que nesse caso é o professor fazendo o planejamento, né? Então vejam como vai do comportamento do que ele era enquanto aluno para o que ele é enquanto professor. É uma coisa que transmite muito. E daí, se ele não é esse modelo para você, ele não vai ser para o aluno. Eu reservei um tempo nessa semana que passou de planejamento para falar só sobre a diferença do que é, né? Semanário, plano de aula, o que é uma lista, o que é uma tabela. Eu fui desenhando na lousa mesmo. Aí, tipo, eu vi até a cabeça entortando, assim. Eu acho que tá fazendo sentido ver se tá entortando. Mas é engraçado, assim, eu não tinha essa percepção, de fora. Talvez porque a minha formação, ela foi baseada. A gente hoje faz seus cursos, já tem. Você conheceu o canal tem 10 anos. Uhum. Então, tem coisas que são muito naturais, talvez, não sei se óbvias, porque provavelmente eu aprendi em algum momento, né? Mas para alguns não. Para alguns Não. realmente não. É, tem algumas coisas que é igual a alfabetização. Às vezes fala, é aquele professor, o professor fala, meus alunos saem todos alfabetizados para o padrão dele. Mas será que esse padrão é o mesmo aceito socialmente? Né? Então, às vezes, o conceito do que é um planejamento não é igual para eles. Então, por isso é legal padronizar. A Pri está falando lá no chat que os professores ficam mandando alunos para os coordenadores toda hora. Isso também é muito grave, né? Porque você não é sua função cuidar do aluno. Daí, nesse caso, seria interessante orientar o professor, porque falta capacitação do professor para ele ter um controle maior da sala, né? E é falta de controle mesmo do professor. Ele não sabe o que fazer, ele precisa tirar aquela criança da sala. E eu vou te falar assim, muito na real, que é uma coisa que eu evitava ao máximo. Na prefeitura, eu mandei umas duas, três vezes um aluno para coordenação, porque foi uma diretriz da coordenação. Ah, o menino lá chamava Bruno. O Bruno tá atrapalhando muito, era um aluno com umas questões de TDAH, sabe? Muito graves, assim, até de uns comportamentos. Ele era quase um TOD, sabe? Assim, ele tinha umas questões que não estavam no laudo dele, mas se via que tinha alguma questão ali grave envolvida. E daí, quando ele tiver muito surtado, né, digamos assim, você pode mandar para a coordenação. Eu falei, tá bom, né? Daí eu mandei uma vez, ele ficou lá uma hora, depois voltou, melhorzinho. Daí eu mandei outra vez, na terceira vez, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, porque assim foi no dia seguinte. E ele nunca tinha feito no dia seguinte, sabe? Aprontado. Daí eu passei lá embaixo, né? Falei, eu vou sair rapidinho, chamei a inspetora, falei, dá uma olhadinha que eu vou fazer um negócio. Passei na frente da sala da direção lá da coordenação que era junto. Um menino tomando chá e comendo bolacha, no maior papo com a coordenação. Falei, gente, não adianta nada mandar esse menino, porque assim, todo dia ele vai causar na sala porque ele quer ir para coordenação. No ar-condicionado, Tem aluno que exatamente. gosta, tem aluno que se É. acha privilegiado. Daí eu pensei, até eu vou querer ser expulsa da sala, né? Porque ele não faz a lição dele, ele leva para casa, porque depois eu mandava para casa a lição, faz em todo o conforto da casa dele com a mãe dele dando a resposta, e ainda toma chazinho com a coordenadora, cria o maior vínculo, né? Então, nesse caso aí, não é função dela fazer isso, de forma alguma. Também não seria função dela, por exemplo, uma penalidade muito severa, né? Daí você tem que achar um equilíbrio ali. É uma orientação. O que, que cabe ao coordenador nesse momento? Qual é o encaixe que eu consigo fazer entre o aluno e a aula daquele professor? Né? O que, que tem de errado? Qual que é o problema na conexão entre o professor e o aluno? O problema é o aluno que quer sair da sala, mas por quê? Porque ele não sabe fazer, ele vai ficar constrangido? Porque ele não sabe, porque tem aqueles alunos que não sabem fazer, eles começam a pedir para ele beber água, ir no banheiro, né? Então cabe ao professor observar se é o caso desse aluno aí.
Então, às vezes, falta até maturidade para o professor observar isso. Até dar uma lista, sabe? Motivos pelos quais os alunos causam na sala, né? Até uma discussão é interessante. Daí eu comecei a falar, não, esse menino vai ter que se acostumar comigo, porque não vai ser possível, né? Que daqui a pouco ele conta para outro, tá a sala inteira lá na coordenação. Então, analisar os planejamentos é uma coisa, observar aulas, que é aquilo que a gente tinha falado, com critérios claros. Então, eu estou nessa aula porque eu preciso entender uma questão com um aluno, ou às vezes até para observar o professor. Ah, eu estou nessa aula porque eu gostaria de ajudar você com esses alunos que estão pré-silábicos ainda. Então, eu preciso observar como eles fazem a atividade que você propôs, porque a atividade está legal, às vezes você pode falar, olha, a atividade está super legal, mas está acontecendo alguma coisa na hora de fazer. Então, eu preciso estar ali para ver como que os alunos fazem a atividade que você dá, para eu poder ajudar. Então, sempre deixar claro que é para você ajudar, que você vai fazer um acompanhamento. E apoiar, volta lá, filho, apoiar as dificuldades pedagógicas. Eles precisam ver vocês, os professores precisam ver vocês como aliados profissionais, não como amigos. Porque quando vira amigo também é um pouco problemático em algumas situações. Quando você é professor com outro professor, legal ser colega ali que sai junto. Mas quando você é coordenador, algumas barreiras precisam ser impostas. Não sei se a Nayara teve esse problema, não sei se algum de vocês, mas quando você passa de professor para coordenador, se você não se. É um tipo de imposição, assim, se impor como a sua função, você acaba perdendo a mão. Eu tive no começo. Eu tive, mas por uma questão, a minha diretora, com 6 meses, decidiu fazer o desligamento. Então, assim, eu tive por 6 meses, mas como ela observava e ela via que eu estava, tinha uma diretriz, seguia igual todo mundo, aí ela observou e com 6 meses ela fez a dispensa, mas eu tive sim. E como antes eu era professora, eu tinha, assim, um grupo que eu realmente era mais próxima, né? Então, Sim. no começo foi um pouco difícil, que foram as pessoas mais, eram as pessoas mais novas de casa mesmo, Uhum. mas foi pontual, assim. E não era nem porque eu não cobrava, era porque eles achavam, como a antiga gestão não cobrava, eles achavam que poderia continuar como estava, né? Mesmo eu cobrando, igual de todo mundo. Mas eu tive. E daí eles têm E resultou na dispensa. geralmente o professor tem a impressão que você mudou. Ele não entende que você entrou em outra função e nessa outra função requer que você tenha um comportamento diferente. Então, essa parte profissional, eles têm uma tendência, assim, que seus antigos colegas, né, a não entender bem. Articulação pedagógica, lembra que eu falei que tinha outra pedagógica aí, ó, tem várias, né, mas tem a mediação e tem a articulação, porque você é o eixo, como eu falei, né? Então, ter essa coerência entre o PPP, que é o Plano Político Pedagógico da escola, a BNCC e a prática. Se não for a BNCC, vai ser ou o currículo do sistema de ensino, que às vezes é adaptado, ou vai ser o currículo local. Mas algum documento de currículo vai ter. Então tem que ser coerente essas três coisas, elas têm que se casar. Se tiver algum ponto de discordância, é papel do coordenador identificar e levar isso para o diretor, porque isso vai influenciar o papel dele com o professor. Então, vejam, é bem um eixo, você está no meio, entre o diretor e o professor. Tem um problema ali, você precisa resolver, mas você precisa da ajuda do diretor, porque sem ele autorizar, você não pode. Você não pode chegar e mudar todo o negócio da escola, sem o diretor saber, né, que vai influenciar. Manutenção da coerência pedagógica, que é exatamente essa articulação, né?
Não tem como você pedir algo do professor e ele fazer diferente e tá tudo bem, né? Então, o que você pede tem um motivo, o professor precisa entender esse motivo, porque ele precisa. Eu acho que uma coisa, eu tenho até pensado em escrever sobre isso, é uma questão de postura. Eu acho que falta muita postura profissional. Muito. Essa postura de entender a parte profissional eu preciso fazer porque faz parte da minha função, né? Então, essa coerência pedagógica, eu não vou corrigir caderno. Como não vai corrigir caderno, livro, que seja? Faz parte da sua função, né? Então, essa resistência não pode existir. E cabe ao coordenador quebrar essa resistência aí, né? A gente já recebeu assim, dúvidas, né? Você acha o pai da criança exige agora que eu também corrija a atividade? Daí você olha e fala, mas por que você não iria corrigir se é a sua função? Não estou entendendo, né? Se você não for corrigir, quem vai? E promove o dinamismo do sistema acadêmico. Se eu consigo articular tudo isso, a família, né, assim, não é que eu vá agir diretamente com eles, mas eu sou tipo a conexão entre, para que tudo esteja ali harmonioso. E a gente tem a questão da liderança. É um cargo de liderança que precisa estar bem estruturado. Você não manda, você orienta. É diferente. Não fiscaliza, acompanha. Não impõe, forma. Não adianta chegar para a pessoa que trabalhou 20 anos com família silábica e falar agora você vai largar tudo e vai trabalhar com método global. A pessoa vai surtar ali na hora, vai falar, ela tá louca, né? Eu vou continuar trabalhando e vou falar para ela que eu estou usando o método global. Então não adianta impor. É cada passinho por vez. Olha, você pode dar hoje essa atividade? Vamos experimentar? E daí você me conta o que que você achou, o que que você viu de diferente, né? Então você vai aos pouquinhos. Não sei se alguém tem algum comentário até aqui. Não? É igual tem no Netflix aquela série Stranger Things. Não sei se todo mundo assistiu até o final, né? Mas tem uma hora que ele fala que eu vou chamar o bicho, tá? Porque é o do mal lá, ele precisava entrar num outro mundo, é uma coisa meio fantasiosa, né? E daí o que ele fez? Ao longo do tempo, ele fez pequenas rachaduras no chão para poder descer. É uma coisa por vez, é igual o coordenador, ele faz pequenas rachaduras na pré-concepção do professor, para que você possa aos poucos, né? Não dá para tratar tudo de uma vez, não vai resolver de uma vez. Aos poucos ele vai aceitando aquilo que você vai trabalhar com ele. E daí a gente tem aí uma diferença entre direção, coordenação e supervisão, de foco e atuação. O diretor, ele vai ser o gestor da instituição. Então, questões financeiras, organizações. Eu preciso que tenha uma festa. Tudo bem, o que a gente vai fazer na festa? Preciso lidar com o calendário. É o diretor que vai lidar, que são todas coisas mais burocráticas aí da escola. Mas ele precisa ser informado das situações também, porque senão o professor vai pular o coordenador. É tipo assim, né? Tem alguns professores que querem prejudicar mesmo. Tem alguns casos que o professor pula e daí vai trazer uma situação da visão dele para o diretor não está sabendo, e às vezes quem leva é o coordenador. Então é importante que ele seja informado das questões pedagógicas, né? Mas a gestão é dele. O coordenador vai cuidar da qualidade da pedagogia da escola, nada além disso, mas isso vai requerer todas essas coisas que eu falei.
E a supervisão é uma coisa mais normativa. Então, se a escola está seguindo aí as normas, geralmente é coisa de delegacia de ensino, coisa de secretaria de educação. A supervisão ela vai lidar que a escola siga as normas gerais. Não dá para ser muito específico, porque senão a pessoa vai ficar louca na supervisão, né? Então, eu preciso que todas as escolas entrem nesse projeto do lixo reciclável. Então, ela vai ver se a norma está sendo cumprida em todas as escolas. Como vai ser, não é da alçada dela. Daí já é o coordenador que vai pensar. Veio uma coisa da supervisão, que veio para a direção, que a gente precisa incluir esse projeto de lixo reciclável. Tudo bem, daí você vai sentar com os professores, como que a gente faz isso no dia a dia? Então, é só uma análise ali. A atuação da direção é administrativa e legal, então tudo que for legislação e administração é dele, do diretor. Tudo que for formação, acompanhamento e planejamento é do coordenador. E tudo que for orientação técnica e fiscalização é da supervisão. Há momentos em que a supervisão também vai trazer cursos para a escola. Então, de repente, ela notou que os alunos da rede ou de uma escola específica estão com muitos problemas de troca ortográfica. O que ela pode fazer, a supervisora? Ela pode indicar uma fono para fazer uma palestra naquela escola. Então, de repente, vou indicar uma fono que trabalha exatamente com esse problema. É uma orientação técnica, não é uma imposição. Então, esse é o papel aí da supervisão. Algum comentário? A gente vai falar de muitas coisas, porque é um curso aí de vários encontros, né? Eu pensei para o segundo encontro a gente falar de planejamento e organização. Mas é uma pré, porque agora, assim como eu estou na capacitação, o coordenador é meu aluno, né? Ou o professor aí, no caso, quem for professor. Mas assim, o que eu pré-pensei foi isso, numa linha assim de lógica. Mas conforme a gente vai vendo as aulas, se vocês tiverem dúvidas na prática, é legal me contar, porque daí eu vou transformando a aula de acordo. Que vai começar aí as aulas, vai virar uma coisa, né? Vai ser quase que um bloco de rua aí a coisa. Vai ser o trio elétrico inteiro de questões aí, pessoas e situações. Não sei o Eu que vocês particularmente acharam. gosto. Eu gosto do tema. Acho importante porque tá no início do ano, se tiver que mudar alguma coisa, já muda agora, não lá para frente. Sim. Minha opinião pessoal. Eu gosto também, acho pertinente o tema. E concordo, né? A gente tá no iniciozinho, pode fazer ajustes. Então seguimos com Eu, esse, gos- daí pode falar. eu gostei também do que você falou da questão de postura. Eu acho que essa parte de postura, não falo nem de conhecimento técnico, nada disso. Eu Não, falo de postura, polidez mesmo, a forma de falar, a forma de se expressar, a forma de se ver, talvez até de trabalhar essa, como o professor se vê. Eu acho que, não sei se por uma questão que de ficar sempre falando professor é um coitado, professor é difícil, aquilo, parece que você vai vestindo essa carapuça e você vai se fechando ainda mais. Então, parece que já vem com esse estigma de que é sofredor, coitado. Eu sei que tem as coisas difíceis, jamais vou falar que não, mas eu acho sim que existe uma falta, talvez, de postura de mostrar conhecimento e de assumir um posto. Eu fui posta ali, sabe? Eu acho que isso sim. falta. Eu acho que falta. Eu gosto também, eu acho que isso é importante. A postura eu tenho notado que, assim, às vezes até quando a gente conversa com alguém, sabe, da área,
você nota assim uma falta de se colocar como professor mesmo, né? Você olha para a pessoa e fala, gente, eu não acredito que essa pessoa é um professor. Mas assim, não é nem por maldade, é pela falta da postura, sabe? Assim, de o jeito que ela trata a outra pessoa, sabe? É o jeito que fala. Lá na escola eu tenho tratado com os professores, eu não preciso porque eu tenho uma leva um pouco mais antiga e as pessoas, os antigos eles têm um pouco mais, né? Mas as novas que estão chegando, até com relação ao jeito que anda, onde senta, que não senta na mesa, não senta, não se escora em batente de porta de professor. Eu precisei chamar atenção sobre isso, inclusive, de não ficar escorado, escorado mesmo, né? Debruçado, por conta dessa falta de postura. Mas é uma coisa que Sim, precisa ser trabalhada sempre, assim. Vira e mexe, eu tô passando, vejo alguma situação, assim, né? E isso se reflete no tratar com os pais, e os pais já não têm tanta confiança, aí vai virando uma bola de neve. Às sim. vezes a pessoa é boa, mas ela não mostra que ela é boa. Não, é igual quando a pessoa trabalha, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele fez engenharia de alimentos. O que era proibido? Engenharia de alimentos era proibido ir para aula com barba. Não podia ter barba, né? Então, por quê? Porque é uma questão de higiene, né? Então, a escola lá, a faculdade, foi na termomecânica. Eles traziam essa norma para quem era desse curso em especial, porque eles já ensinavam que tem que ter uma certa higiene e a barba pode cair algum pelinho da barba ali, né? Então, se você vai lidar com isso, você precisa entender que faz parte da sua profissão e não adianta você ficar com tremelique com isso, porque você vai ter que aceitar. É igual a questão da correção. Ah, eu não vou corrigir, que dá muito trabalho. Não, faz parte do seu trabalho, não estou entendendo, né? Então é isso daí mais ou menos. Então o que eu preparei para hoje é isso. A gente já falou, então vai ser planejamento e organização. Eu já tenho algumas ideias para os próximos, mas vocês podem trazer também ideias novas que a gente vai adequando, porque precisa ser de acordo com a necessidade de vocês. É igual a escola, você vai mudando o plano de acordo com o que o professor não consegue fazer. Porque existem dois problemas, o diretor e o professor, às vezes, né? Às vezes o diretor acha que você precisa fazer uma coisa e aquilo não é parte do seu trabalho. Então, isso também é igual o professor. O professor que não se impõe, não tem essa postura, ele acaba assumindo outras funções que não são dele, né? Ou sendo desvalorizado, porque ele faz menos do que ele deveria. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil. E até a próxima. Boa noite. Obrigada, Jana. Boa noite. Boa noite. Tchau, Até a meninas. próxima. Até. Tchau.